VISC11, o fundo de shoppings da Vinci. Vamos ler o relatório de agosto de 2025, publicado no dia 5 de setembro de 2025, continuar o acompanhamento do fundo de shoppings da Vinci, ele que iniciou as atividades em 2014, tem hoje uma cota patrimonial a R$ 123,41, 371 mil cotistas, e na data que eu gravo com vocês, o VISC11 cota na B3 a R$ 108,78, dentro de um P sobre VP de 0,88, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 12,43%. A cotação, agora em dezembro de 2024, mergulhou aos R$ 86,31 e desde então fez aquela linha ascendente, principalmente agora em agosto de 2025, chegando agora à casa dos R$ 108,78. A última distribuição do fundo ocorreu no dia 12 de setembro de 2025, 81 centavos, fazendo yield mensal de 0,78, anual de 8,86. Investindo R$ 1.000 em VISC11 há 2 anos, teria hoje cotista R$ 1.089, já considerando o reinvestimento dos dividendos. Apesar desta considerável recuperação aí do VISC11 no mercado secundário, como vemos aqui no gráfico do Investidor 10, ele não consegue superar as linhas do IPCA e do IFIX, tampouco superando a linha do CDI, retornando no período apenas 8,9%, enquanto o CDI retornou 24,68%, o IPCA 9,3% e o IFIX 10,54%, então ponto de extrema atenção aí a rentabilidade do VISC11. Mas voltando aqui para o relatório, a gestão comenta a distribuição de 81 centavos como os principais destaques, a aquisição de 25% do shopping Paralela, veremos adiante, e uma inadimplência líquida hoje na casa de 0,5%. Em relação ao cenário macroeconômico, aquilo que nós já sabemos, mas em relação ao fundo, a gestão comenta que agora, no dia 15 de agosto de 2025, divulgou ao mercado a conclusão da aquisição indireta lá de 25% do shopping Paralela. Esta aquisição, segundo a gestão, foi por meio de um fundo imobiliário no qual o VISC detém 100% das cotas. Em agosto, a distribuição anunciada foi de 81 centavos por cota, enquanto o gerado foi de 71, ponto de atenção porque ele consome então 10 centavos da reserva. Mas, mesmo assim, consumindo parte da reserva, o fundo ainda tem 88 centavos por cota. E se ele contar com 10 milhões que o shopping Paralela FII ainda possui em caixa, de 35 centavos por cota, ele faz então um resultado acumulado total, incluindo o resultado acumulado do Paralela FII, de R$ 1,23 por cota, então ponto extremamente positivo. Já em relação aos indicadores operacionais aqui do fundo, o NOI caixa do portfólio apresentou um crescimento de 1,7%, as vendas por metro quadrado também um crescimento de 0,8% se comparado ao mesmo período do ano passado, e as vendas das mesmas lojas apresentando uma queda de 1,1%, enquanto o aluguel das mesmas lojas apresentando um crescimento de 2,2%. A inadimplência líquida agora, junto com os descontos, formam 1,9% e menos 0,5%, respectivamente, e a taxa de ocupação do fundo encerrou o mês com 94,4%. Em relação ao resultado gerado do fundo, 71 centavos por cota, 20.370.000, e as remessas dos shoppings totalizando 25.090.000 por cota, dos quais o fundo distribuiu apenas 81 centavos por cota. E como verificamos aqui no relatório gerencial, para a DRE do fundo em agosto de 2025, 25 milhões de remessas, chegando a um resultado total de 20.370.000, 28.374.000 de resultado acumulado não distribuído inicial, finalizando um resultado não distribuído final de 25.393.000. Então, ele faz aqui um resultado final de 88 centavos, finalizando lá com uma reserva hoje na casa de R$ 1,23, ante a distribuição de 81 centavos, consumindo 10 centavos da reserva. Em relação ao guidance, segue lá entre 80 centavos e 85 centavos até dezembro de 2025, e para a rentabilidade do fundo, no mês de agosto foi positiva de 1,6%, a rentabilidade bruta, enquanto a rentabilidade líquida finalizou na casa de 1,5%. A rentabilidade bruta do fundo desde o início das operações foi de 98,8%,
enquanto o IFIX retornou apenas 56,2%, representando a rentabilidade do VISC11 de 98,8%, 131,4% do CDI líquido no período. Em relação à movimentação do fundo no mercado secundário, 341 mil cotistas, um volume médio na B3 de 3.383.000 reais, e desde outubro de 2024 ele vem perdendo cotistas, saindo lá na casa de 350 mil para agora 341 mil cotistas. Já em relação à carteira aqui do fundo, ele tem um patrimônio líquido total na casa de 3 bilhões e 600 e as participações em shoppings totalizando 4 bilhões. As aplicações financeiras hoje na casa de 238 milhões, dos quais 232 eram títulos públicos e fundos referenciados DI, além de 6 milhões e 100 em cotas de fundos imobiliários. Com isso, ele faz 4 bilhões em imóveis, tem 706 milhões de obrigações de imóveis a prazo, finalizando o patrimônio líquido na casa de 3 bilhões 557 milhões. O fundo possui obrigações referentes às aquisições, como comentamos, de 706 milhões, considerando as parcelas de shoppings a comprar lá em relação ao paralelo FI, ele possui obrigações líquidas na casa de 468 milhões, ponto extremamente positivo porque reduz consideravelmente a alavancagem. Isso porque ele inicia com 706 milhões, tem 238 milhões em aplicações financeiras, então uma obrigação líquida de 468 milhões. Já em relação à alavancagem, ele tem para amortizar em 2025 na casa de 46 milhões e sobe bastante agora para 2026 na casa de 155 milhões, então ponto de extrema atenção. Em relação aos indicadores operacionais do fundo, marcando para julho de 2025, lembrar que ainda não reflete a participação adicional adquirida em agosto do Shopping Paralela através do Shopping Paralela FII. E, então, para o resultado operacional líquido, que é o ENOI, ele faz R$ 96,00 o metro quadrado, um crescimento de 1,1%, as vendas chegando a R$ 1.473,00 o metro quadrado, e em relação ao aluguel das mesmas lojas, um crescimento de 2,2%, as vendas das mesmas lojas decrescendo 1,1% e o fluxo de veículos decrescendo também 4,3%. A inadimplência líquida segue lá na casa negativa de 0,5%, um crescimento de 0,1 ponto percentual comparado ao mesmo período do ano anterior. Já em relação aos descontos aqui do fundo, na casa de 1,9%, houve uma queda e a taxa de ocupação na casa de 94,4%. São diversos shoppings espalhados por todo o Brasil. A maior exposição do fundo é de 12% em relação ao seu ENOI para o Prudent Shopping, mas ele tem aqui ao todo 30 shopping centers, todos eles espalhados por todos os estados aí do Brasil. A maior exposição é aqui para o estado de São Paulo, 31% do ENOI. A maior administradora é a Ancar, 29% do ENOI. Ele tem aquele perfil mais minoritário de participação, 68%, enquanto o controle ele detém apenas 32% em relação ao seu ENOI. E como comentamos, diversos shoppings espalhados por todo o Brasil. Tem aqui nas regiões Norte, Nordeste, as regiões Sudeste, tem aqui também na região Sul, inclusive na região Centro-Oeste e no Distrito Federal, bem diversificado o VISC11. Perfeito, pessoal? Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos, até mais.